Olá, muito boa tarde. Começa agora a Live JR desta sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. Programa que você acompanha pelas redes sociais do Jornal da Record TV e do R7. Você acompanha pelo YouTube, Facebook, Twitter e também pelo Instagram. Participe enviando as suas perguntas. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Paulo Ouzon, infectologista da Unifesp. Vamos falar sobre essa pandemia de coronavírus que completa um ano desde seu início. E a gente tem aqui o Dr. Paulo. Boa tarde, Dr. Paulo, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Nós é que lhe agradecemos. E para participar deste bate-papo, o apresentador do Jornal da Record, Celso Freitas. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Fara. Boa tarde, Dr. Paulo. Aqui com a gente também está o repórter especial do Jornal da Record, Emerson Ramos. Emerson, seja bem-vindo. Obrigado, Fara. Boa tarde para todos e para quem está acompanhando a gente nessa live. Doutor Paulo, um ano de pandemia de coronavírus, desde que tivemos aquele início de tudo em Wuhan, na China. De lá para cá, 1,5 milhão de pessoas perderam a vida e também 65 milhões de contaminados, pelo menos. Dá para a gente dizer que esse número que a gente percebe hoje em dia, tanto de gente que perdeu a vida e tanto de contaminados, já era de se esperar desde quando teve início os maiores desdobramentos da pandemia, sobretudo aqui no Brasil, a partir do mês de março e abril? Olha, na verdade, essa pandemia provavelmente começou antes até de março, né? Imagens de satélite dos americanos, eles conseguiram identificar que a partir de agosto de 2019 já havia movimentação intensa nos hospitais de Wuhan. Já havia movimentação intensa. Os estacionamentos eram totalmente lotados nos hospitais de Wuhan. E, na verdade, a gente imaginava que essa pandemia, que essa epidemia, né, que tomou o mundo inteiro, chegasse nessa gravidade que está chegando. E tem outra coisa que também em outras epidemias acontece, é uma mistura da política com condutas, então isso acaba muitas vezes atrapalhando o trabalho médico e atrapalhando, inclusive, a prevenção. Então, na verdade, assim, a gente vê uma mistura de política, várias opiniões contraditórias e mesmo, vamos dizer assim, a forma como foi conduzido desde o início, né? Que foi praticamente uma coisa muita suspeita a respeito disso. Por exemplo, uma droga que até hoje é criticada em canais livres, né, que é a hidroxicloroquina, na verdade é uma droga que tem aproximadamente 70 anos, é bastante segura, e um trabalho feito em Manaus, onde usaram uma dose 5 vezes a dose superior, 5 vezes a dose tóxica, acabou matando um número de pessoas, em torno de 22, 23 pessoas, numa UTI de Manaus. Então, isso acabou atrapalhando um pouco, que começou aquela situação de várias opiniões diferentes a respeito, dizer que não havia confiabilidade em relação à hidroxicloroquina. O que está sendo mostrado ultimamente é que, na verdade, funciona bem se usada precocemente, assim como outras substâncias. Nós lembramos que a Live JR também será transmitida nesta sexta-feira, a partir das 6h10, na Record News. Celso Freitas, a sua participação, a sua primeira participação, a sua pergunta para o doutor Ouzon. Doutor Paulo, esse aumento de casos registrados nos últimos dias em alguns estados, que provoca a adoção de medidas mais restritivas, tipo Santa Catarina e no Paraná, chegam a decretar estado de toque de recolher durante a madrugada. Para o senhor, esta é a segunda onda, a chamada segunda onda, ou ainda estamos na primeira e isto é fruto de um relaxamento das medidas de prevenção? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, muita gente ficou isolada, né? Eu mesmo cheguei a atender aqui no consultório uma pessoa que mora sozinha e que ficou desde março sem sair de casa, entendeu? Então, no meu modo de entender, o que houve é um relaxamento, não que seja uma segunda onda, mas pessoas que estavam isoladas, completamente isoladas, não saíam de casa,
de repente, de uma hora para outra, começaram a participar de todas as atividades, inclusive aglomerações, né? E a gente teve, inclusive, aglomeração devido até à própria eleição recentemente, né? Então, no meu entender, isso é, na verdade, assim, pessoas que não haviam sido expostas, estão expostas hoje, né? E realmente o número de casos está aumentando, isso sem dúvida. Mas outra coisa também que é diferente vamos dizer assim, as pessoas que estão sendo atingidas agora, né? São pessoas que estavam sem trabalhar, que estavam isoladas, né? E agora começam a entrar em contato com pessoas contaminadas e acabam adquirindo a doença. Emerson. Doutor Paulo, como é que o senhor vê as medidas de restrição como forma de contenção do aumento de casos? A gente já teve momentos em que havia mais restrições, foram diminuídas as restrições e agora, depois da eleição, em várias cidades e estados estão começando a adotar de novo restrições maiores. Funciona a tática, não funciona? Como é que o senhor vê essa estratégia? Pois é, não funciona, né? A gente vê em países da Europa, por exemplo, que adotaram esse lockdown, né? O que acontece? Você deixa as pessoas isoladas, sem contato com o vírus, só que para você ter a formação da chamada imunidade de rebanho, você tem que ter contato com pequena quantidade de vírus, a ponto de não ficar doente, né? Então, o que acontece? Na hora que você faz lockdown e as pessoas ficam afastadas, na hora que você libera e elas entram em contato, podem ficar doentes, né? Porque, assim, a chamada imunidade de rebanho é quando você vai entrando em contato com pequenas quantidades de vírus, o organismo vai fabricando anticorpos e aprende a lidar com aquele vírus, né? Então, nos países onde foi adotado o lockdown, foi feito fechamento total, na hora que abre, né, muitas pessoas acabam entrando em contato sem ter nenhuma resistência. Daí aumenta o número de casos, né? Sem dúvida nenhuma. Mas também, desculpa, Fara, também tem a situação de país. A Suécia, por exemplo, ela não fez lockdown no início, não fez nenhum tipo de restrição e agora começou a adotar restrições por causa do aumento de casos, né, doutor? Quando você tem situações externas, né, que podem influenciar, inclusive, na epidemia, né? Por exemplo, fatores de clima, né? Só lembrando, a Suécia é extremamente frio e na época que aumenta o frio, aumenta a transmissão de doença respiratória. Entendeu? Então, mas por outro lado, assim, a possibilidade da Suécia e outros países daquela região do norte da Europa, essas pessoas podem já estar formando uma imunidade de rebanho, imunidade grupal. Isso, você tem que ter contato com o vírus, pequenas quantidades, para que haja a formação da imunidade que é do grupo. Isso é uma coisa que todas as epidemias acontecem assim. Doutor Paulo, o Reino Unido, por exemplo, começa a vacinação já na próxima semana, esta é a previsão. Aqui no Brasil, o governo de São Paulo, por exemplo, já prometeu para janeiro o início da vacinação. Então, ao mesmo tempo em que as pessoas se preocupam com esse novo ciclo intenso de contaminação, há uma espécie de alívio com a vacina a partir de janeiro. Já é um momento das pessoas ficarem menos preocupadas e relaxarem por conta da chegada da vacina ou ainda é muito cedo para isso? O que o início da vacinação significa na prática? Olha, o que me preocupa é que a vacinação está sendo vista como se fosse um milagre, né? Só lembrando, uma outra coisa importante, né, que as vacinas estão ainda em fase de elaboração, não se tem ainda uma convicção sobre o efeito positivo dela. Só para citar um exemplo, a vacina que foi mais rapidamente se conseguiu fazer o efeito de defender contra a doença, não ter efeito colateral, que é uma coisa muito séria, foi a vacina para cachumba. Demorou mais ou menos de 4 a 5 anos para poder ter segurança em relação a ela. Entendeu? Então as vacinas estão chegando aí e a gente não tem, as vacinas não passaram por todas as etapas que se tem que fazer para elaborar uma vacina. Então, essa coisa, por exemplo, de todo mundo estar achando que isso é um milagre que vai acontecer, não vai acontecer. Tem que continuar usando máscara, tem que ter afastamento,
usar outra coisa importantíssima, é você ficar em lugares ventilados, entendeu? Você quer pegar a doença, fica em lugar fechado, porque você tem partículas invisíveis no ar, né, que a pessoa respira, e dependendo da quantidade de vírus que ela respirar, que ela contrair, ela pode apresentar a doença. Então, eu não vejo isso com muita segurança, não. Isso aí, e quando começa a ter efeito colateral, então, daí a coisa fica mais complicada, né? Doutor, antes de passar a palavra para o Celso Freitas, já vou aproveitar e pedir para o senhor responder a pergunta aqui da Fátima Leão, que participa da Live JR pelo Facebook. Ela pergunta se o senhor acredita que a vacinação, esse ciclo, já fica pronto até o mês de março, por exemplo. Dá para fazer essa previsão, respondendo a Fátima Leão? Olha, Fátima, o que eu falei agora há pouco, né? A vacina para cachumba foi a mais rápida que se conseguiu e demorou 4 anos. Isso é uma coisa que tem que ser considerada, né? Começa a vacinação, se começar a dar efeito colateral, isso aí é bastante complicado. Então, eu não vejo que até março vai estar tudo funcionando muito bem. Eu acho que isso vai demorar mais tempo. Celso. Fora, como você ressaltou, Fora, todos nós estamos esperando aí pela vacina, né? Duas grandes farmacêuticas já cumpriram praticamente todas as fases de testes de suas vacinas. São elas a Oxford, né, com a AstraZeneca, no Reino Unido, testada em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Norte. O governo brasileiro até já assinou um contrato de intenção de compra. E o da Pfizer com a BioNTech, da Alemanha, né, testada em São Paulo, também testada na Bahia. E nesta o governo não fez ainda uma manifestação de compra. No caso da chinesa Coronavac, que ainda não apresentou os resultados preliminares, o governo assinou o contrato e voltou atrás. Por que até agora nenhum laboratório pediu o registro na Anvisa, doutor Paulo? Quem que não pediu? Vamos dizer assim, tem uma mistura, Celso, com política nessa história toda, entendeu? E, na verdade, assim, a gente sabe, para você ter uma vacina segura, você tem que começar a usar, né? Você tem vários síndromes neurológicos, por exemplo, que ocorreram no passado, quando se começou a usar uma determinada vacina. Por exemplo, o síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente, para pegar as pernas, depois pode chegar até a parte respiratória. Agora, por que não pediram o registro ainda? Seguramente porque não tem todas as etapas ainda cumpridas, entendeu? E você pega, por exemplo, a vacina da China, a vacina da Rússia, eles não têm tradição de produção de vacinas, né? Então, por exemplo, eles estão usando uma técnica muito primitiva, que é usar vírus morto. Agora, o que vai acontecer na hora que você injeta uma proteína estranha no organismo, né? Não só proteína, mas o material genético, etc., você pode ter uma série de reações que a gente não consegue fazer uma previsão. Então, o senhor falou aí de um prazo de 4 anos, né, para ter uma vacina completa. Isso quer dizer que todos nós seremos cobaias dessa vacina? Olha, vamos dizer assim, você tem que passar por todas as etapas. 4 anos, vamos dizer assim, da cachumba foi aquela que foi mais rápida. Tem outras que demoraram muito mais tempo que isso. De uma certa forma, né, na medida que você não faz todo o protocolo, o que vai acontecer? Você não tem como fazer previsões a respeito de efeito colateral, entendeu? Agora, tem uma outra coisa que está sendo mais usada agora, que não é a vacina, mas é o tratamento precoce do Covid-19, entendeu? E tem um grupo de médicos envolvidos com isso, eu sou um deles, e que a gente observa, se você começar a tratar precocemente, né, usando, por exemplo, ivermectina, usando a própria hidroxicloroquina, o resultado é muito bom. Entendeu? Se você usar bem no comecinho, quando o vírus começa a replicação dele. Entendeu? Então, usando nessa fase, você consegue resultados muito bons. Eu já supervisionei mais ou menos em torno de 140 tratamentos, né? Tá certo? Nenhum óbito. Nenhum óbito. Não estou, tá certo? E efeito colateral, praticamente nenhum. Nenhum óbito e só uma internação que demorou 4 ou 5 dias. Doutor Paulo, mas nos Estados Unidos, por exemplo, você descartou usar a hidroxicloroquina, né? Olha,
vamos dizer assim, lidar com isso no paciente é uma coisa muito complicada. Né? Tá certo? Assim, já tem publicações de escola mostrando a segurança da hidroxicloroquina em pacientes com Covid. Isso está mais que seguro. Ivermectina, a mesma coisa. Agora, o que leva os americanos a usarem ou não usarem, eu realmente não sei dizer. Lá você tem um órgão, aqui a gente tem o Anvisa, lá você tem o CDC de Atlanta. Né? E o CDC de Atlanta tem a reprova só quando... Mas, fora isso, você tem interesses comerciais. Vamos falar claramente, né? Você tem interesses comerciais que a gente não tem muita noção do que está acontecendo, né? no global, no total. Doutor Paulo, tem uma pergunta aqui da Letícia Mello, que acompanha a gente pelo Facebook. Ela diz que ouviu dizer que não vai ter vacina para crianças nem para gestantes. Procede essa informação? Gestantes eu não sei. Não sei. Né? Não sei qual é o protocolo que vai ser usado. Mas o que acontece é que é uma doença diferente das outras, que não costuma cometer tanto crianças. Né? Você praticamente não vê criança com Covid. Você vê adultos jovens e idosos também. Né? E crianças, por algum motivo ainda desconhecido, elas não têm um desenvolvimento de uma doença como acontece no idoso, por exemplo, ou no adulto. Entendeu? Então, agora, gestantes é uma coisa complicada, né? Porque até os remédios que são usados no tratamento precoce, você tem o risco de que a mãe tomando passe para o feto. O que vai acontecer depois a gente não sabe. Aliás, doutor Paulo, sobre grupos que devem ser prioritários para vacinar, o governo anunciou nessa semana, definiu nessa semana o plano de imunização, considerando 4 etapas, começando a imunizar as pessoas quando tiver disponível a vacina. Primeiro as pessoas com mais de 75 anos, profissionais de saúde e também indígenas. Depois, numa segunda etapa, seriam as pessoas entre 60 e 74 anos. Numa terceira etapa, pessoas com comorbidades, como doença cardíaca. E numa quarta etapa... Numa quarta etapa seriam professores, profissionais de segurança, sistema prisional. O que o senhor acha dessa ordem? Eu já vi também especialistas considerando que não seria a ordem ideal, que seria, por exemplo, as pessoas acima de 75 anos não estariam tão expostas, que estão mais tempo em casa, seria melhor começar pelas pessoas que estão mais ativas, que estão na rua. O que o senhor considera que seria a ordem ideal de vacinação, doutor? Eu também discordo. Eu acho que aquelas pessoas que estão expostas seriam as primeiras a serem vacinadas. Né? Isso inclui aquelas pessoas que estão trabalhando, que estão levando legislativo, que estão fazendo, por exemplo, transporte coletivo. Né? Então, essas pessoas deveriam ser as primeiras a serem vacinadas. Né? E esses outros grupos, né, que você falou, acima de 75 anos, são pessoas que muitas vezes até que nem saem de casa. Né? Então, é difícil a gente fazer fazer um protocolo para isso aí. Muitas vezes você até tem um certo protocolo e de repente muda tudo. Quando começou a doença aqui, se a gente pegar outros modelos de infecção, como gripe, doença respiratória, vamos pegar as duas pontas, os idosos e as crianças. Né? E aí não pegou criança, pegou mais idosos e adultos. Né? Só que a mortalidade maior, quanto mais idoso a pessoa, quanto mais idade tem, maior é o risco de evolução ruim, de evoluir para a morte. Celso. Doutor Paulo, o senhor falou aí da prevenção que está sendo feita ultimamente no tratamento da Covid. Os hospitais de campanha foram montados para atender a demanda que ocorreu durante o pico dos casos, né, no meio do ano. Será que eles podem ser necessários de novo, dada a superlotação que se registra nas UTI dos hospitais? Ou já aceleramos o tratamento, já otimizamos o tratamento dos casos da Covid-19? Olha, Celso, já mudou muita coisa. Desde março, desde o começo, eu estou no meio dessa confusão toda. Né? Então, na verdade, surgiram substâncias que você pode usar até como prevenção. Né? Você tem a ivermectina, por exemplo, você tem a própria hidroxicloroquina, que a gente tem, eu, por exemplo, tomo esses preventivos aí.
né? Porque ele não deixa o vírus se reproduzir à vontade. E o vírus não se multiplicando muito, a reação inflamatória do organismo, que é o que mata, que dá a doença, é uma reação inflamatória menor, discreta, ou às vezes nem tem. Né? Então, está evoluindo muito, está mudando muito o que a gente está vendo. Né? Então, hoje, por exemplo, são bastante seguros como preventivos, né? Nós temos a hidroxicloroquina que você pode usar, porque ela vai pegar o vírus antes dele se replicar. Né? Isso também é ivermectina, também é uma droga bastante efetiva nesse sentido. Né? Mas uma coisa que eu gostaria de comentar também, que está havendo muita confusão em função de informações que são completamente opostas. Né? Então, você pega alguns canais de televisão, por exemplo, eles dizem, tá certo, que, por exemplo, o tratamento precoce não funciona, mas o tratamento precoce é uma coisa que funciona. Tem um grupo de médicos grande, cada vez maior, que está fazendo tratamento precoce, pegando esse início, quando o vírus se replica e não deixa ele replicar, então não tem a reação do organismo depois. Na verdade, eu acho que está se colocando uma esperança. Na verdade, assim, você colocaria milagre, isso não vai acontecer. O senhor considera tratamento precoce quando surgem os primeiros sintomas, é isso? Primeiros sintomas. Primeiros dias começou com o sintoma, que é o período que o vírus entra no organismo e começa a replicar. Entra na célula e começa a replicar. E essas drogas que eu citei, elas não deixam o vírus entrar dentro da célula. Entendeu? Então, não tem essa parte da replicação. Então, o tratamento, assim, só para situar melhor, que assim, uma doença que do começo até o fim vai mais ou menos, se não tiver complicações, 14 dias. Então, você tem, vamos dizer assim, infecção, a primeira semana, principalmente os primeiros 5 dias a 7 dias, que o vírus se replica. Depois você tem os 2 ou 3 dias, né, que é o período que não tem tanta caracterização, e depois vem aquela reação do organismo, onde inflama o pulmão, libera substâncias que são liberadas no organismo e provocam coagulação do sangue dentro do corpo. Isso é chamado de coagulação intravascular disseminada, que é um quadro extremamente grave. Então, quando o sangue coagula, ou seja, o sangue entope, vaso, pulmão, coração, dos rins, do fígado, fala-se muito do pulmão, mas hoje a gente já tem uma evidência maior, então o sangue coagula nos vasos. Se coagula, por exemplo, dentro do vaso da perna, muitas vezes você precisa amputar. Tem um colega que é cirurgião vascular, que diz que nunca amputou tanto, né? Então, é necessário entender como funciona a coisa. Né? Então, na verdade, assim, quem faz o sangue coagular é a reação do organismo contra o vírus. Né? Mas se você cuidar no começo para não ter uma população viral muito grande, se você faz isso, você evita esse quadro de coagulação. Ou diminui, né, pelo menos. Doutor Paulo, boa parte aqui da nossa audiência, das pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais do Jornal da Record, da Record TV e do R7, é em relação à vacina. A Violeta Sarruma, ela pergunta, será que essa vacina não vai causar algum dano no organismo? O senhor já disse agora há pouco que algumas vacinas precisam de pelo menos 4 anos para serem consolidadas como realmente eficazes. Mas, ao mesmo tempo, dessas que estão aí em fase 3, a gente sempre ouve falar que determinada vacina tem 94% de eficácia, 95%, 96%. O que isso significa? Que realmente existe essa eficácia, mas, por outro lado, não há conhecimento ainda suficiente sobre eventuais danos colaterais dessas substâncias? Com certeza. Então, veja bem, tem 2 coisas importantes numa vacina. A primeira coisa importante é se ela realmente ela provoca imunidade. Né? Você tomou a vacina, por exemplo, para varíola, quando eu tinha varíola, e você não está correndo risco de adquirir a doença. Esse é o objetivo. A segunda coisa muito importante, o que é? Efeito colateral. Não existe possibilidade, assim, a curto prazo, de você conseguir deduzir quais são os efeitos colaterais. A experiência, a prática que vai dizer. Entendeu? Então, não tem como eu chegar e falar, escuta, vamos escolher essa vacina, não foi testada ainda. Né? E tem vacinas até que
vamos dizer assim, no passado, né, uma vacina que foi criada e provocou mais problemas do que a própria doença. Isso é uma coisa que pode acontecer. Entendeu? Quer dizer, eu estou repetindo isso para que todo mundo fique se cuidando direitinho. Olha, isso aí não é milagre, não é milagre. Porque o que a gente notou na hora que foi abrindo, né, que muitas pessoas passaram a exagerar, né? Festas, tá certo? Encontros, grupos, né? Tudo acontecendo. E outra coisa importante, isso aí eu vou voltar a falar porque isso é fundamental. Espaço aberto é um remédio ótimo para você não entrar em contato com uma carga grande de vírus. Tem um vídeo feito por japoneses, que é um espaço fechado, deve ser uns 40 metros quadrados, é um espaço relativamente grande, e colocaram uma pessoa normal, espirrando, tossindo, falando, né? E daí você olha no ar e não vê absolutamente nada. Depois você tem uma iluminação, não sei que tipo de raio que eles usam, simplesmente assim, na hora que joga aquela iluminação, vira uma névoa, né? Ou seja, você tem partículas invisíveis, tá certo? De secreção, do material que sai quando você tosse, e você depende do tempo que você vai ficar ali. Se você ficar num tempo grande, num lugar como esse, com pessoa contaminada, o risco aumenta. Agora, quando tem ventilação, não. Entendeu? Isso é fundamental. Por exemplo, assim, você chegar e falar, olha, vamos fechar o Parque Ibirapuera. Isso aí é uma medida que não tem sentido, porque ali tem ventilação. Na rua você tem ventilação. Quer dizer, o pior espaço que tem é o espaço fechado. É por isso que o lockdown é uma coisa que também aumenta o risco. Você pega uma pessoa. O que eu tenho visto nesses últimos casos que eu acompanhei, uma família inteira, né? Não só uma, alguns que eu já cuidei, todo mundo, você pega pai, mãe e os adultos que moram todos no mesmo lugar, todo mundo fica com Covid. Doutor Paulo, nós estamos aí prestes às vésperas das comemorações de Natal, de Ano Novo, que é onde existe a tradição de congraçamento, de encontro de parentes e tudo mais. O senhor acha que as autoridades deveriam defender uma orientação mais expressa de evitar a propagação, com as pessoas temendo comemorar no final do ano? Sem dúvida, né? Principalmente Natal, nem tanto, mas no Ano Novo, sempre você tem aglomerações em todos os lugares, né? E na verdade, vou dizer assim, eu acho que essa história de achar que a vacina vai resolver, acho que precisava baixar um pouco a bola, eu precisaria explicar direitinho, né, por exemplo, se você está sentado numa mesa e outra pessoa do lado, você está cara a cara, face a face, o risco é muito maior. Então, por exemplo, na Suécia, se quiser abrir um restaurante, então você sentava aqui e você não ficava direto, assim, face a face. A outra pessoa sentava meio oblíqua em relação. Então, você conversava, né, com a outra pessoa, mas assim, sem estar diretamente. Isso aí é uma coisa que aumenta o risco. Mas o que eu acho que o governo deveria alertar mesmo, tá certo? Para essas ocasiões de evitar aglomerações. É uma situação que você tem que resolver desse jeito, não tem outra. Emerson. Doutor Paulo, o que se sabe hoje sobre reinfecção, sobre casos em que a pessoa novamente tem o teste positivo? E, além disso, o que se sabe já sobre consequências da doença a longo prazo? Pessoas que tiveram Covid-19 podem ter sequelas. O que já se sabe a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, em relação à reinfecção, não existe nenhuma segurança em relação a isso, para dizer que tem reinfecção. O que aconteceu é que alguns países começaram a acompanhar, a fazer exame para ver se o paciente tinha ou não o vírus, e de repente dava positivo. Bom, daí levantou-se a possibilidade de que havia sido uma reinfecção. Depois, com o tempo, se descobriu que era um vírus inativo, né, que o organismo já tinha reagido e o vírus não tinha mais poder de infecção. Entendeu? Então, até agora, não se sabe ao certo se pode haver ou não reinfecção. Tá? Isso é uma coisa importante, né? Mas
geralmente, o modelo de outras doenças virais parecidas, né, não iguais, mas parecidas, é que você adquire uma imunidade duradoura, né, porque você produz anticorpos da classe IgM ou IgG, e isso faz com que você tenha até a possibilidade de imunizar por resto da vida, né, não se sabe ainda com certeza. Agora, doutor Paulo, no mundo acadêmico vocês trocam informações entre infectologistas do mundo inteiro, né? Já há alguma informação a respeito de mutação desse vírus? Pois é, eu acho que no momento não dá para falar nisso. A gente está começando a entender como é que a doença funciona, né? Então, vamos dizer assim, isso é uma coisa que ocorre depois de algum tempo, né? Depois de talvez alguns anos, você vai poder fazer afirmativas desse tipo. Então, no momento, não se fala em mudança do vírus, como o vírus da gripe, por exemplo. Cada vacina que você faz são os 2 últimos anos que você pega para poder fazer a vacina. Doutor Paulo, ainda sobre essa pergunta do Celso, nós dizemos no início da Live JR que estamos aí com 1 ano, até um pouco mais, de pandemia, desde do caso lá de Wuhan. Pode-se dizer que nesse período era de se esperar o nível de conhecimento a que chegou sobre a pandemia, sobre a doença, os laboratórios agiram de uma forma específica, esperada, para o desafio que foi lançado no final do ano passado, ou a gente avançou mais do que o esperado, estamos ainda aquém daquilo que poderia ser feito? Como é que você analisa esse 1 ano de pandemia em relação ao panorama mundial? Pois é um vírus desconhecido, tem até a hipótese de que esse vírus tenha sido, de certa forma, criado, né? Então, hoje nós temos uma tecnologia muito avançada, tanto do ponto de vista de determinar como é que é o vírus, como é que é o material genético dele, o que ele pode causar, né? Isso a gente tem, cada ano que passa, a gente tem muito mais tecnologia para poder resolver isso do que no passado. E eu acho que nesse período de 1 ano, mais ou menos, eu acho que já evoluiu razoavelmente, né? A gente já tem hoje, no começo você mandava assim, olha, toma tal remédio, vai para casa e espera chegar no 10º dia grave para ir para o aparelho. Só para ter uma ideia, aparelhos de respiração, né, foram comprados assim, de uma forma... o número de aparelhos que se comprou foi absurdo, né? Se achava que todo mundo ia precisar do respirador. Então, eu acho que a gente evoluiu razoavelmente nesse período, né? Mas a gente ainda está aprendendo como é que a doença funciona. Por exemplo, no início, março, mais ou menos, março, abril, o quadro clínico que o paciente apresentava era muito mais de febre e tosse. Hoje, a gente tem visto pacientes que têm como queixa principal febre e diarreia, né? Perda do olfato, perda do paladar, né? Então, são todos sintomas. E é interessante que, vamos dizer assim, agora, os últimos casos de diagnóstico eram mais febre e diarreia, né? Então, houve uma mudança. Porque são coisas biológicas, são difíceis de você fazer a previsão de tudo, não dá. Mas, sem dúvida alguma, vamos dizer assim, a gente está correndo mais rápido, né, do que em outras épocas. Só lembrando, por exemplo, uma doença que se fez diagnóstico do agente dela mais rapidamente até hoje foi a AIDS, né? Quando começou a doença, rapidamente já se conseguiu identificar que o vírus provocava isso, né? Depois demorou mais um tempo até arrumar um tratamento. E eu acho que nós temos mais condições hoje de fazer isso mais rápido do que no ano passado. Doutor Paulo, eu queria voltar na questão da vacina. O senhor falou aí, já explicou que normalmente se demora mais anos, um período mais longo do que esse que a gente está vendo agora, para você ter vacinas prontas aprovadas e prontas para serem utilizadas. Agora, a Inglaterra vai começar a vacinar, o Reino Unido vai começar a vacinar. Isso significa, dentro desse raciocínio, de que está se colocando em risco a população do Reino Unido? Que autoridades sanitárias estão autorizando a vacinação lá, né, doutor? Pois é, isso aí tudo é uma questão de necessidade, né? Então, que tem risco, tá certo, das autoridades
liberarem vacina, de repente essa vacina se mostrar com efeitos colaterais, não tem dúvida. Mas é que a situação pode ser desesperadora, como tem em lugares hoje está acontecendo. Né? Doutor Paulo, a Anvisa ela pode receber um registro chamado emergencial, né? O registro emergencial de uma vacina, ou o registro sanitário. Eu gostaria que o senhor explicasse essas duas diferenças aí, porque amanhã ou depois a gente pode ter um registro sanitário de uma vacina que não será emergencial, mas que poderá ser vendida por laboratórios. Pois é, isso aí vou dizer assim, o terrorismo funciona mais ou menos como o CDC de Atlanta. Né? Então, você tem que ter confirmação de uma série de coisas para poder usar. Mas a situação, quando você tem uma mortalidade alta, uma doença que está se expandindo rapidamente, muda um pouco essa rigidez que você tem em relação a protocolos. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Uma doença que matou muito no passado, que foi a febre amarela. Né? É uma vacina de vírus vivo, eu já tive pacientes que eu acompanhei, que morreram de febre amarela pela vacina. Entendeu? Mas como é uma doença que mata 50%, você não tem muito como deixar de vacinar. Entendeu? E é o que você falou, né? De repente você pode, em determinadas situações de emergência, lidar não com segurança total. Essa segurança total vai vir com o tempo, né? Com a utilização de vacinas, comparação de efeito colateral. O que eu falei? Desse da imunidade, do outro dele, efeito colateral. São as duas coisas. Doutor Paulo, aproveitando aqui, o Veloso Júnior, que nos acompanha pelo Facebook, ele pergunta se a vacina será obrigatória. Existe a polêmica, deve ou não deve ser obrigatória? Como o senhor, como infectologista, vê essa questão? No meu entendimento, isso é claríssimo. A questão é de opção. Não é obrigatório. Para mim, não deve ser obrigatório. Então, você toma se você se dispuser a tomar a vacina. Você não tem que obrigar ninguém a tomar a vacina. Ainda mais uma vacina que não é ainda comprovadamente tão eficaz ou que não tem efeito colateral. Sobre a alegação de que a não obrigatoriedade deixa a população muito vulnerável, então o senhor discorda? Não necessariamente, na sua opinião? Bom, discordo completamente. Acho que isso é uma questão de opção. Mas o senhor aplicaria esse mesmo raciocínio a outras vacinas? Pólio, por exemplo, sarampo, doutor? Porque a gente começou a ter registro, aumento de casos de sarampo, por exemplo, né? Então, mas essas vacinas, né, quando eu fui médico também também, né? Então, quando eu passei um estudante como recém-formado, no Emílio, eu estou falando de doenças que matavam, sarampo, por exemplo, era a principal causa de mortalidade infantil. Você pegava, por exemplo, poliomielite, né, incapacitante. Então, vamos dizer assim, o momento, tá certo? Agora é fácil, depois do tempo que você tem vacina, que funciona direitinho, que é efeito colateral. Mas na época, né, depois não tinha vacina para sarampo. O que eu vi de criança morrer do sarampo é uma coisa, então, é uma situação, hoje é uma situação tranquila. Né? Então, você perguntou também a respeito de sequelas. Né? Então, a longo prazo, ela vai determinar sequelas? Pode. Por exemplo, se tiver um comprometimento intenso do pulmão, você vai ficar uma doença chamada doença obstrutiva crônica. Você vai ter insuficiência respiratória crônica. Você já tem, por exemplo, no estado da Califórnia, um lugar para a recuperação desses pacientes. Então, tem paciente, por exemplo, que perde 2 rins por causa de coágulos e que vira paciente de renal crônico, precisa de diálise e eventualmente transplante no futuro. Entende? Então, é tudo muito novo nessa doença. Né? Então, mas está ficando muito claro assim, quanto mais rapidamente você agir em relação a tratamento que seja precoce, isso é um diferencial. Não tem dúvida nenhuma. Ok, doutor Paulo, então com essa resposta a gente fica por aqui encerrando essa live JR, agradecendo muito o tempo e a participação do doutor Paulo Ozon, que é ele infectologista da Unifesp. Obrigado, doutor Paulo, pela sua participação
e esperamos tê-lo, senhor, em breve aqui em mais um programa para continuarmos debatendo esse tema tão importante que é a pandemia da Covid-19. Obrigado também ao Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record, e ao Emerson Ramos, repórter especial do JR. A live JR volta na próxima semana, sempre com um assunto atual de interesse de você, telespectador, que nos acompanha também pela Record News e ainda pelas redes sociais do Jornal da Record TV e do R7. Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Emerson, Celso. Boa tarde a todos, obrigado. Até a próxima, boa tarde. Até a próxima, até logo. Obrigado pela sua audiência.